Você já se perguntou como um mundo tão cheio de pessoas pode chegar ao ponto em que Deus decide começar tudo de novo? E quais são as 3 lições fundamentais que esse recomeço traz sobre paciência, obediência e fidelidade ao Criador, sendo a última a mais profunda de todas? Mas hoje vamos desvendar apenas o primeiro ponto para entender como a paciência de Deus se manifesta em tempo de graça mesmo diante da corrupção humana. Esse é o canal Nossa Justiça Divina, onde tornamos a palavra de Deus simples e acessível para transformar seu dia a dia. Por isso, se você confia que o mesmo Deus que enxergou o caos antes do dilúvio ainda fala hoje ao seu coração, deixe seu like, verifique se já está inscrito, e conte nos comentários qual dessas 3 lições mais desperta sua esperança. Logo no começo de Gênesis 6, vemos que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e uniram-se a elas, gerando na terra gigantes e homens poderosos. E esse cenário de apropriação indevida revela como a mistura entre a visão divina e o desejo humano sem limite gera violência e atropela o propósito de comunhão que Deus estabeleceu desde o Éden. Quando o Senhor observou que a maldade do homem era grande na terra, e cada imaginação do pensamento de seu coração era só má continuamente, ele se entristeceu profundamente, mostrando que o Criador não é indiferente à corrupção que corrói a alma humana, mas sofre pela degradação que impede o plano de paz e justiça que ele sonhou para nós. No versículo que segue, Deus anuncia: ainda que 120 anos lhes dê prazo, sinal de que mesmo diante de um mundo repleto de pecado ele oferta tempo suficiente para arrependimento, um período de graça que nos ensina que a paciência divina antecede o juízo, e convida cada um a refletir, a mudar de caminho, e a buscar o alicerce seguro do seu perdão. Você consegue imaginar uma pausa na eternidade para que toda a humanidade se voltasse a Deus, um prazo que não é contado em minutos ou dias, mas no amor estendido do Pai que preserva o justo e chama o perdido para a salvação, antes de erguer suas mãos em juízo definitivo. Enquanto isso, Noé achou graça aos olhos do Senhor, por viver justamente e íntegro, um contraste poderoso que nos lembra que, mesmo em meio ao mal generalizado, Deus valoriza aqueles que permanecem fiéis à sua palavra e caminham em obediência, guardando a esperança viva para si e para as gerações futuras. Pensar nos 120 anos de prazo revela um princípio extraordinário. O mesmo Deus que, em Gênesis 3, deu espaço para arrependimento e, em Gênesis 5, estendeu vidas longas, agora cria uma oportunidade de restauração coletiva que antecede qualquer decisão de juízo, mostrando que a misericórdia divina e a justiça divina caminham lado a lado. Se você sente a urgência dessa mensagem, curta o vídeo agora para que mais corações se abram para a graça de Deus, e inscreva-se para aprender como obedecer ao chamado divino em tempos de crise, deixando seu comentário sobre o que mais lhe toca na paciência que o Senhor demonstrou. Voltando ao nosso primeiro ponto, podemos ver que a paciência de Deus não é sinal de fraqueza, mas de grandeza, pois ele estende misericórdia mesmo quando a humanidade falha em reconhecer sua autoridade, e escolhe trilhar caminhos de egoísmo, violência e orgulho desmedido. E essa oferta de tempo, esse prazo que se estende, nos desafia a considerar: será que estamos aproveitando os dias de graça que Deus nos concede, ou estamos adiando o arrependimento, confiantes em nossa própria força até que a tempestade chegue? Noé, ao receber instruções detalhadas para construir a arca, demonstra que obedecer ao Deus paciente é agir com fé em meio ao descrédito geral, pois enquanto o mundo se corrompia, ele dedicou anos ao trabalho de preparação para o juízo vindouro, mostrando que a paciência divina espera por obras que confirmem a fé sincera. Essa construção foi um ato de obediência prática que transcende o medo, e nos convida a erguer arcas de fé em nossas vidas, projetos de amor e esperança que resistem às águas da injustiça e da incredulidade que tentam afogar a verdade. Ao final deste período de graça, quando as águas vieram sobre a terra para punir o mal, vemos que o prazo foi cumprido, e que a misericórdia de Deus sempre dá lugar ao juízo quando seu propósito de redenção não é abraçado pelo coração humano, lembrando-nos da seriedade com que ele trata o pecado. Mas ao mesmo tempo, a arca que salvou Noé e sua família simboliza que a paciência divina sempre preserva um remanescente fiel, aqueles que acreditam, obedecem e se refugiam na provisão do Senhor, demonstrando que a graça não anula a justiça, mas oferece caminho seguro para quem se volta a Deus.
Essa primeira lição de Gênesis 6 nos mostra o valor do tempo de graça, a paciência de Deus para nos chamar de volta, e ensina que cada dia dado é uma oportunidade para restabelecer comunhão com o Criador antes que o juízo se manifeste. Nos próximos vídeos, exploraremos o segundo ponto sobre o caráter de obedecer ao Senhor em detalhes práticos, e o terceiro ponto, que revelará a fidelidade de Deus ao cumprir suas promessas mesmo após o juízo, sendo este último o mais confortante de todos. Enquanto isso, reflita. Como você tem usado os dias de graça que Deus concede, e de que forma está construindo sua arca de fé para se proteger das tempestades da vida? Compartilhe nos comentários, pois seu testemunho fortalece a todos. Lembre-se, a paciência de Deus é um presente, um convite para a mudança, e um alerta para agir antes que seja tarde. E nosso chamado é abraçar essa oferta enquanto ainda temos tempo. E para continuarmos nossa caminhada de fé, convido você a assistir a Gênesis 7 no próximo vídeo, onde veremos como as águas do juízo renovam a história da salvação, e como Deus recria a terra para um novo começo.